Queridos, graça e paz, louvamos a Deus por estarmos juntos, nesse momento à luz da Bíblia. Recebam o nosso abraço a todos os irmãos da IBAMP e a todos os pastores, obreiros, líderes, diáconos, presbíteros, evangelistas de todas as denominações. Que Deus os abençoe grandemente. O nosso abraço também, todo especial, aos nossos irmãos que não são evangélicos, aonde esse vídeo chegar. Que Deus possa continuar abraçando-os de forma poderosa, no nome de Jesus. Hoje vamos meditar, queridos, em dois versículos, o versículo 23 e 24, que está no Salmo de Asaf, o Salmo 73, onde Asaf, ele argumenta com Deus acerca da prosperidade dos maus, outra tradução, dos ímpios. Mas nos versos 23 e 24 ele disse assim: Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguras pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, em especial o Inário de Israel, o cântico, O cântico de Israel, nós vemos que Asaf foi um grande homem, um levita, um homem de qualidades tremendas, que servia a Deus de forma adorável perante o Senhor. Mas aqui nesse contexto, no Salmo 73, Asaf, ele começa a analisar a prosperidade daqueles que não adoravam a Deus. Aqui na minha Bíblia, a epígrafe diz a prosperidade dos maus. Outra versão diz a prosperidade dos ímpios. E Asaf começa assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf começa a argumentar com Deus o porquê dos ímpios serem prósperos e estarem, como se diz na força de expressão, bombando, naquele momento em que o povo de Deus passava por tanta adversidade. Ele começa a frisar aqui, ele começa a dizer assim, que os olhos dos ímpios, verso 7, estão sempre cheios de gordura, não tem limite nas suas imaginações do coração. No verso 8, ele diz que eles zombam, que eles oprimem, que eles são arrogantes. No verso 9, ele diz que eles erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre toda a terra. Asaf começa a mostrar para Deus o porquê, essa argumentação, o porquê eles têm, porque são tão prósperos. E é importante frisar aqui, que no verso 16, mas antes do verso 16, no verso 14, ele diz assim: todo dia sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Mas no verso 16, ele toma uma posição tremenda e nos serve de exemplo para o contexto atual de hoje, em que a igreja do Senhor está inserida. Deus está falando nesse contexto que Asaf argumentou com Deus, ele tem falado e continuará falando para mim, para você e para a igreja dele hoje. Quando no verso 16, ele tomou uma posição fantástica, porque ele estava quase entrando em parafuso, porque ele não estava entendendo o porquê, porque eles estavam, porque eles tinham, como eles eram. Mas no verso 16, ele diz assim: quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Outra tradução diz que ele ficou totalmente desnorteado, querendo compreender e sem entender. Mas no verso 17, Asaf toma a melhor decisão que ele já tomou em sua vida, quando ele disse assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Enquanto ele estava ausente do santuário, ele não estava entendendo nada, estava procurando entender e não estava entendendo. Mas depois que ele entrou do santuário, essa expressão entrar no santuário quer dizer conversar com Deus, dialogar com Deus,
ter intimidade com Deus. E aí nós nos reportamos para o pastor presidente da igreja em Jerusalém, pastor Tiago, no capítulo 4, verso 8, ele disse: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Glória a Deus por isso. Ele, perturbado como estava, mas ele entrou no templo, tomou a decisão de se prostrar, de adorar a Deus, de perguntar a Deus no templo. Glória a Deus. Aí ele diz aqui no verso 18 que começou a compreender o que Deus iria fazer com os ímpios, com os maus, com os perversos. Verso 18. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Verso 19. Quão repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores. Ainda Asaf aqui, ele acorda, força a expressão falando, ele acorda. Até então ele estava atordoado, mas depois que ele entrou no templo, se prostrou, começou a adorar, Deus começou a revelar a ele qual o verdadeiro fim que os maus teriam. É verdade? E aqui ele começa a dizer no verso 21 e 22. Quando o meu coração se amargurou e senti picadas nos meus rins. A situação de Asaf não estava boa. Ele estava tendo até problemas psicossomáticos e neurológicos, porque a situação não estava fácil. Mas no verso 22, ele diz assim: estava embrutecido e nada conhecia. Era como um animal perante ti. Em outra tradução diz que ele era como um animal irracional. Ele estava, até antes de entrar no templo, sem entender. Mas no verso 23, depois que ele está adorando, depois que Deus lhe está revelando, ele diz assim no verso 23: todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Verso 24, guias-me com o teu bom conselho, e depois me receberás na glória. Aí ele diz, conclui este cântico de louvor, e essa argumentação dizendo assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destróis todos aqueles que te são infiéis. Aí ele conclui dizendo assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus. Anunciarei todas as tuas obras. Glória a Deus por isso. Asaf entendeu, depois que entrou no santuário, o que Deus era bom para ele, como ele devia agir perante Deus, que aqueles que se afastam de Deus iriam perecer, mas ele, com essa proximidade com o Senhor, estava recebendo as revelações do alto, através do Jeová dos exércitos. Receba esta palavra, meu querido irmão. Não fique preocupado com o que o povo tem, com o que eles vão fazer. Se preocupe, aliás, vamos dizer no plural, nos preocupemos em estarmos adorando e glorificando a Deus, servindo a Ele com fidelidade, porque Ele é o Senhor de nossas vidas, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vamos orar nesse instante, se você puder orar comigo, vamos orar juntos. Pai querido, no Teu nome, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos pela oportunidade de estarmos falando contigo nesse instante. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, ó Pai, porque tu tens estado conosco, tu tens nos levantado, tu és o nosso pastor. Ah, Pai querido, nada tem nos faltado, porque tu és o suprimento de uma forma extraordinária. Queremos te apresentar os nossos familiares, a tua igreja na terra. Queremos te apresentar a nossa nação, o presidente da república. Guarda o teu filho, proteja-o, Pai querido, de todas as nações. Tu estás no comando de tudo. Nós te louvamos para sempre. Amém.